Infelizmente, assim como em vários outros mercados, tudo que começa a bombar, tudo que começa a dar um pouco mais de dinheiro, começa a aparecer aquelas promessas tentadoras. E na energia solar não é diferente. Você vai começar a encontrar cada vez mais propostas, inclusive muito atraentes. E eu sei de pessoas que daqui de Catalão que já investiram uma grana, 20, 30 mil reais, em empresas que certamente são pirâmides. Infelizmente, galera, tá tendo muita pirâmide no setor solar, isso porque é um negócio de fato altamente lucrativo, então realmente chama a atenção de muita gente. Essas empresas que fazem promessas loucas de até 5% ao mês. Pode parecer loucura, mas eu já vi, já recebi, tenho comigo, óbvio, não vou expor por questão de sigilo, mas eu tenho contrato de pessoas que assinaram com promessas de ganho de 5% ao mês. Gente, é óbvio que isso é pirâmide, isso não precisa você nem pensar muito. Eu vou ali investir um pouquinho, você investe pelo próprio celular, de repente já começa a cair dinheiro, 5%. Gente, isso não existe. Se realmente existisse uma oportunidade de ganhar 5% ao mês no Brasil, você acha que alguém ia empreender? Você acha que alguma pessoa iria pegar dinheiro? Então, é só questão de pensar um pouco. O segundo ponto que eu venho martelando bastante e que também é prevenir você de cair em pirâmides, em golpes financeiros relacionados a retornos exuberantes em qualquer área, tá? Não só na energia solar, mas em qualquer área também. Gente, primeira coisa que você vai perguntar, tá, ok, você está me pagando esse rendimento aí, mas é gerado uma nota fiscal? Como é que vocês geram nota fiscal? Como é que é esse pagamento? Como é que é o fiscal de vocês? Como que funciona isso? Segundo grande indício de que há irregularidade, tá? Não é permitido, você precisa entender de uma vez por todas, não é permitido a venda de energia no Brasil. No Brasil não se pode vender energia, isso porque cada estado tem um monopólio, uma concessão, né? Uma concessão para uma empresa privada. Na verdade é uma parceria público-privada, como na CEMIG, por exemplo, é 51% do estado, o resto privado. Mas enfim, aqui no Goiás, a Equatorial, por exemplo, é praticamente só privado. E essas empresas, elas detêm um monopólio de venda de energia. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre esse modelo de locação, sobre esse modelo de investir em energia, em usina fotovoltaica, em usina de investimento, em fazenda solar, seja lá o nome que você viu ou queira dar, é que é estritamente proibido vender energia. Na prática, isso não acontece e você jamais vai ganhar dinheiro através disso, a não ser que você seja uma concessionária. Pelo menos não até 2030, mas isso é papo para outra hora. Primeiro indício, então. Bom, promessas altíssimas, coisa que você viu ali, acima de 2, 3% já é loucura, já começa a desconfiar. Não emite nota fiscal. Terceiro grande indício, para a pessoa receber o crédito, ela precisa passar a conta de energia para o nome da usina. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Se a pessoa tem que passar o nome dela, né, da unidade consumidora dela, da casa dela ali, da conta de energia da casa dela, do comércio dela, para o nome da usina, já está errado. Esse modelo não funciona, isso já vai ser configurado automaticamente uma infração e vai ser considerado crime, tá? De fato, só é possível fazer esse modelo de negócio quando você tem um respaldo jurídico por trás, que é isso, inclusive, que a Agnos oferece. A Agnos tem um modelo de uma associação que permite juridicamente que seja feita compartilhamento dessa energia com os associados através de um benefício por estar associado a essa Agnos Invest, que é inclusive uma associação sem fins lucrativos. Então, de fato, na prática, o que acontece, as pessoas não compram energia dessas fazendas, dessas usinas solares. Elas recebem um benefício por participar de uma associação, de uma cooperativa.
Por aí vai, e um dos benefícios de estar participando dessa associação, dessa cooperativa, é estar recebendo a energia. Poderia ser qualquer outra coisa e várias outras coisas. Por exemplo, os bancos, Sicoob, Sicredi, Unicred, utilizam essa estrutura de cooperativismo para distribuir, né, os dividendos ali anuais. Então você paga um título de capitalização na hora que você vai entrar naquela cooperativa de crédito e depois ela te paga ali, né, a remuneração disso anualmente. Assim é como funciona várias empresas de cooperativa de crédito, como Sicoob e Sicredi. A energia solar, ela funciona basicamente da mesma forma, tá? Isso porque, em suma, dentro de uma usina solar, o que acontece juridicamente é que quando uma pessoa se associa à associação Agmus Invest, por exemplo, ela vai fazer também um contrato, um termo de adesão e um contrato de locação de uma quantidade X de placas. Muriel, ok, eu entendi, mas o que eu quero saber mesmo é se isso dá dinheiro, se faz sentido, se isso é um modelo que compensa pôr dinheiro, que compensa investir. Tem muita gente falando disso, eu não paro de receber anúncio de promessas de rendimento e não sei o que, aposentadoria, renda vitalícia. Gente, a verdade é o seguinte, dá sim um rendimento muito acima da poupança, o dobro, mais que o dobro, às vezes o triplo da poupança, tá? Dá sim o dobro, às vezes o triplo do setor imobiliário. Então, o que dá mais dinheiro, Muriel? Eu pegar o meu capital, comprar uma casa, pôr ela para alugar, ou eu pegar o meu dinheiro, fazer uma usina e alugar essa usina? O princípio é o mesmo, inclusive juridicamente, tá? Você vai estar alugando ou a casa ou a usina. Na prática, hoje, o imóvel está em torno de 0,6, 0,5, 0,7, quando está muito bem localizado. E se você tiver muita sorte, você vai alugar ele por 0,8 do valor do capital investido. Então, a sua rentabilidade mensal seria algo em torno de 0,8. É óbvio, tem a valorização do imóvel e tudo mais com o passar do tempo, né? Na energia solar, na usina de investimento, diferente do que você está acostumado a ver por aí na internet, que você vai ganhar 5, 10, 6% ao mês. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Esse mercado, assim como todos os outros, dá um bom investimento? Dá. Assim como todos os outros, não. Diferente da maioria. Dá um bom investimento? Dá. Tá excelente para investir. Porém, o rendimento vai estar na casa de 1,5, então 1,5, né? 1,5, 1,8, 1,3. Isso vai variar da quantidade de energia, é óbvio. Nem todo mês tem a mesma quantidade de sol. Então a rentabilidade que você vai ter ao investir numa usina vai variar das estações do ano, obviamente. Então, nós estamos falando uma média de 1,5%, 1,8% ao mês, tá? Isso é o que rende na média. Muriel, você faria um contrato, a Agmus faz um contrato, é normal uma empresa fazer um contrato, pondo lá em contrato a quantidade que eu vou receber ao mês? Não, gente, não tem como. Mesmo porque a gente depende do sol. Esse é sim um investimento de risco, como qualquer um outro investimento é de risco. Não existe como você ganhar dinheiro fácil. Não tem como você ganhar dinheiro fácil. Você realmente precisa correr risco para ganhar dinheiro. Ah, Muriel, mas o imóvel paga menos, paga 0,5, 0,5, mas eu não corro risco. Ah, como não? E se alugar um enchente? E se o seu inquilino não pagar? E se o seu inquilino começar a fazer uma zona lá na sua casa, bagunçar, não arrumar? E aí, como é que vai ser? E se despencar o preço do imobiliário, como é que vai ser? Sem contar o preço exuberante, que é muito mais caro. Para você ter uma noção, para ter a mesma rentabilidade de uma usina, por exemplo, que você vai investir em torno de 260, 270 mil, a depender do lote que a gente encontrar, um pouco mais, um pouco menos, você vai ter uma rentabilidade líquida em torno de 5 mil a 6 mil reais por mês. Quanto você não teria que investir no setor imobiliário para ter uma renda de 5, 6 mil reais por mês? Me fala, qual o tamanho da casa que você teria que fazer? Qual o tamanho do imóvel? Aonde teria que ser esse imóvel? Porque para você encontrar uma pessoa para pagar 6 pau de aluguel por mês,
Isso eu estou falando líquido. Muriel, uma usina vai gerar só isso? Não, uma usina de 260 mil reais vai gerar em torno de 13, 12 mil kWh, tá? 13, 12 mil kWh. Mas aí você vai descontando, tem administração, tem imposto, tem contabilidade. Você tem que levar em consideração que este é um modelo de negócio onde nós trazemos segurança jurídica acima da rentabilidade. Um dos grandes benefícios, usina de investimento, é sim um bom negócio, dá em torno de 1,5%, 1,8% ao mês. Poucas coisas dão isso no mercado hoje e o principal benefício é a liquidez, assim como também a correção automática. Lembrando o seguinte, nós acabamos de entrar com bandeira amarela. Se você pegar a sua conta de energia aí, se você não tiver energia solar, deste mês de julho, você vai ver que já vai dar um salto por conta da bandeira amarela. A bandeira amarela também abate, tá? A bandeira amarela também abate para quem tem energia solar. Então, quando vem uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, uma bandeira de escassez hídrica, quando a energia fica mais cara, automaticamente o seu investimento vai render mais. Então, a usina de energia solar, a usina de investimento, tem esse grande benefício que é essa correção automática de acordo com que a energia vai ficando mais cara. Historicamente, no Brasil, aumenta em torno de 8% ao ano na energia, tá? Mas nós já tivemos anos que aumentou 20%, 30%. Tem caso emblemático, como 2014, 2015, que chegou a aumentar quase 50% a energia. Então, de fato, num caso como esse, na prática, o seu investimento vai estar rendendo mais. Então, uma usina de investimento, em suma, é nada mais do que você construir uma fábrica de energia, pegar uma quantidade X de placas, tá? Dentro de 800, 900 metros quadrados, pôr um inversor de 60 kW pico, pôr 150, 160 placas em torno disso, tá? Vai depender da potência da placa, e essas placas vão gerar em torno de 13 mil kWh por mês. Hoje o kWh está avaliado aqui no Goiás em 93 centavos, cada um 93 centavos. Aí tem o abatimento, tem o frete da energia, tem imposto, tem não sei o que, um monte de coisa. No fim das contas, esse seu produto vai estar sendo avaliado em torno de 70 centavos, tá? Vai estar injetando na rede em torno de 70 centavos. Então, na prática, você constrói uma fábrica de energia que vai gerar em torno de 12 mil kWh por mês. Cada quilowatt-hora, descontando imposto, fio B, que é o frete da energia e tudo mais, vai estar compensando em torno de 70, 71 centavos na rede aqui no Goiás hoje. Você já entendeu? Fazendo as contas, a gente vê que é matemática pura. Faz extremo sentido quando a gente olha para o ponto de vista de diversificação de capital. Ai, Muriel, é o negócio do século, meu Deus. Não, calma, jovem gafanhoto. Isso não é o negócio do século. É sim um negócio ultra seguro, um negócio... Mas não você vai falar, nossa, eu vou pôr dinheiro nisso aqui, vou ficar rico. Vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou fazer tudo e pôr dinheiro tudo na energia solar. Não, calma. Isso é uma forma de diversificação de capital. Você precisa entender uma regra básica para quem faz investimentos. A primeira coisa que você tem que ter claro em você é que a ganância é inimiga sua, tá? A ganância é inimiga do investidor. Sempre que você vai com muita ganância, querendo ganhar muito dinheiro em algo, muito provavelmente você vai acabar tomando um tombo daquilo. Por quê? Não existe forma de ganhar dinheiro fácil, gente. Se fosse assim, todo mundo era rico. E não é assim, infelizmente. É difícil, tá? Outra regra do mundo de investimento, diversificação. Muriel, por que é importante diversificação? Você já deve ter ouvido aquele velho ditado para você não pôr todos os ovos numa única galinha, numa única cesta, porque se aquela cesta quebrar, cair, você vai perder tudo. Vamos relembrar um episódio importante no Brasil. Década de 89, 90, 91. Confisco Collor, Plano Collor. O que aconteceu com quem tinha todo o seu dinheiro aplicado em poupança? Perdeu tudo. Mas é aquele que tinha um pouquinho de dinheiro em ações, um pouquinho de dinheiro em fundo imobiliário, um pouquinho de dinheiro em dólar, um pouquinho de dinheiro em tesouro direto, um pouquinho de dinheiro em poupança, um pouquinho de dinheiro em outra coisa. Você entende? E essa pessoa se saiu bem, ela não perdeu tudo. Diversificação é extremamente importante.
A energia solar, a usina de investimento, ela entra como uma opção extremamente interessante para compor o seu portfólio de investimento, para compor aquela pizza. Pensa que o seu dinheiro, esse dinheiro que você tem guardado é uma pizza, tá? E aqui tem vários pedacinhos. Você vai deixar todos os seus pedacinhos no Brasil? E você realmente confia que o Brasil é o melhor lugar para você deixar todo o seu dinheiro? Eu não confio. Então a gente deixa um pouquinho de dinheiro lá fora. A gente deixa um pouquinho de dinheiro em dólar. Em contrapartida, a gente deixa um pouquinho de dinheiro em real estate, ou seja, imobilizado, em construção civil. A gente deixa um pouquinho de dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em dólar, 1% ali, 0,5%, em um capital de risco maior, criptomoeda, e um pocão em coisas que são mais seguras. E energia solar, a gente sempre brinca, inclusive, que ela é uma coisa que depende do sol. Ah, Muriel, isso é uma falácia, vamos falar aqui de coisa concreta. Tá, ok. Também depende de regulações, de leis, de climas, de intempéries. Então, é óbvio que vai depender de uma série de fatores, como climáticos, políticos, jurídicos, leitura da conta, vacância, assim como no mercado imobiliário, que você pode construir uma série de kitnets e não alugar todas, constrói 10 kitnets e aluga só 7, fica faltando 3. Na energia solar também pode acontecer. Lembre-se, você vai ter 150 placas ali se você comprar uma usina fechada, né? Então, com 150 placas, você vai poder alugar fracionadamente de 8 em 8, 4 em 4, da quantidade que de fato a gente vê que faz sentido e viabilidade econômica. Ok, resumindo, Muriel, vamos lá. Quanto então que dá uma média de investimento em usinas fotovoltaicas, em usinas de investimento, em fazenda solar? 1,5, 1,8, 1,2, nessa média, tá? Entre 1,2 e 1,8, estourando 2% ao mês. Essa é a rentabilidade real. Quando você vê a usina de investimento, ela entra como essa alternativa para compor o seu portfólio. E aí eu te faço um desafio. Entra aí, abre o seu aplicativo, da sua bolsa aí, do seu aplicativo de investimento e vê o que está te dando com recorrência 1,5, 1,8% ao mês. Provavelmente nada, a não ser que você tenha acertado a mão, como eu acertei numa Nvidia da vida, né? Numa Microsoft da vida, nas Big Techs ali nos Estados Unidos que subiram uma pancada, algo extremamente raro. Então, de fato, usina de investimento entra como uma opção, uma grande opção para quem quer diversificar capital e para quem quer ter dinheiro alocado em algo de extrema segurança, com grande liquidez. Presta muita atenção. Pensa que este copo aqui, ó, eu tô com um copo na minha mão, tá? Este copo aqui, ele tem 350 ml, tá? Então, 350 ml é o topo desse copo. É o máximo de água que ele comporta, que ele consegue ter de água dentro dele. Pensa que isso aqui é a capacidade da rede, tá? Isso aqui é a capacidade de absorção que as... como é que chama que é trem, gente? Que as usinas, não, meu Deus, fugiu o nome aqui. Que as subestações de energia têm. Então pensa que a capacidade desse copo é a capacidade de uma subestação de energia, tá? O que vai acontecer se eu começar a encher de muita água aqui? O que vai acontecer se eu querer virar 500 ml de água nesse copo? Vai caber? Não. Vai transbordar essa água. Esse transbordo de água no mundo da energia é chamado de inversão de fluxo. É quando a água começa a sair desse copo e começa a migrar para fora desse copo. Isso, na prática, é quando enche esse copo aqui de energia e não cabe mais energia, a não ser que seja para consumo instantâneo, para consumo próprio. Ou seja, eu vou pôr água aqui e vou tomar na mesma hora. Pensa comigo, se existe uma quantidade X de subestação e todo mundo já está entendendo que investir em energia, investir na commodity, que é a mais demandada no mundo, investir na commodity, que já está chegando carros elétricos, que a demanda por energia vai cada vez aumentando mais. Se você já virou a ficha, se você já virou a chave, entendeu que investir nisso é um bom negócio, é questão de tempo para todo mundo perceber.
Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai querer pôr água nesse copo. O que vai acontecer? Esse copo vai encher. Isso já está acontecendo. Isso já aconteceu no estado de Minas Gerais. Não importa se você tem R$1 milhão, R$2 milhões, não importa quanto dinheiro você tem em Minas Gerais. Se você não pôr esse copo para tomar na hora, ou seja, consumo instantâneo, pôr energia para consumir e não para comercializar, não para investir, não para pôr num lugar e mandar para o outro, em Minas esquece. Isso não dá mais. Ainda é possível aqui no Goiás. E isso é uma oportunidade única e de ouro que você está tendo agora, que você vai ter agora. Não sei quando, pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas cedo ou mais tarde, este copo vai encher. E se você for em Três Ranchos, por exemplo, você já vai ver que já tem usinas muito grandes chegando aqui em Goiás. Inclusive a nossa, a Agnos Invest 1, que já está lá em Três Ranchos. Então, pensa comigo. Se todo mundo começar a querer investir nisso, vai faltar, na prática, espaço nesse copo. E aí, na prática, o que vai acontecer, ó, essa imagem que está aí, inclusive, é da nossa usina, lá em Três Ranchos. Na prática, o que vai acontecer é que todo mundo vai querer fazer uma dessa aqui. E quando todo mundo quiser fazer uma dessa, não vai ter espaço suficiente. Então, se você, assim como a gente, já entendeu que faz sentido investir na commodity, que tem a maior demanda mundial, que cada vez mais vai crescendo, chama a gente vai conversar um pouco mais. Talvez te desanime, talvez você estava esperando 5, 6, 10%, mas o nosso objetivo aqui não é te iludir, é te falar na prática, na real, o que dá de retorno quando você faz uma usina como essa aqui para ter retorno, ok?